Pessoal, então voltando para o nosso conteúdo aqui de calor, temperatura, calorimetria, vamos só relembrar alguns conceitos para a gente poder avançar no conteúdo. Conceitos bem tranquilos e essa parte que eu vou explicar para vocês aqui também é bem tranquila. Vamos lá. O conceito de capacidade térmica é o que nós vamos estudar agora. Porém, antes de falar de capacidade térmica, vale lembrar o que significa calor. Calor, pessoal, é a quantidade de energia térmica que entra ou sai dos corpos. Então o calor está relacionado à quantidade de energia que um corpo ele vai ganhar ou que ele vai perder. Isso é diferente de temperatura. A temperatura ela é a agitação molecular que é produzida em um corpo pelo recebimento dessa energia térmica que a gente chama de calor, tá? Então, na verdade, a temperatura ela é o efeito que o calor provoca nos corpos. Qual que é o efeito que ele provoca? Agita as moléculas, tá? Então, calor é a quantidade de energia que um corpo ele recebe ou ele perde, e a temperatura é a quantidade de agitação molecular que ela é provocada por esse recebimento ou por essa perda de calor. Lembrando disso, pessoal, a capacidade térmica ela é a quantidade de calor que um corpo precisa receber ou perder para que sua temperatura ela aumente, no caso se ele tiver ganhado calor, ou que ela diminua, no caso se ela tiver perdido calor, 1 grau Celsius, tá? Então, capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo ele recebe ou ele perde para que ele tenha uma variação de temperatura de 1 grau. Voltando aqui para mim, olha lá, eu trouxe dois corpos de naturezas diferentes aqui para a gente poder observar. Eu trouxe essa colher, se eu aquecer ela aqui com o isqueiro, ó, durante alguns segundos, a temperatura ficou bastante alta, tá doendo aqui se eu encostar meu dedo. Já se eu tenho copo de vidro, se eu aqueço ele durante o mesmo tempo, mais ou menos o mesmo tempo que eu aqueci a colher, eu vou verificar que a temperatura ficou bem mais baixa. Se eu dei a mesma quantidade de calor para a colher que é de metal, para o copo que é de vidro, por que eles não atingiram, por que eles atingiram temperaturas diferentes? Mesma quantidade de calor dos dois corpos, mas eles chegaram em temperaturas diferentes. Pessoal, isso ocorre porque a capacidade térmica dos dois, ela não é igual. Essa capacidade térmica, ela vai depender da natureza do material, ela vai depender do que o material é feito. Vamos pegar esses dois exemplos aqui no quadro, que a gente vendo o exemplo fica mais claro. Então, pessoal, vamos aqui para o exemplo 1, porque quando a gente está vendo o exemplo no quadro, fica mais tranquilo para a gente entender. Supondo que um corpo precisa receber 100 calorias, olha lá, sempre quando você vê essa unidade de medida cal, que significa caloria, a gente está falando da quantidade de calor que entra ou que sai no corpo. Se ele recebeu essas 100 calorias, quer dizer que ele ganhou calor e não perdeu calor, né? Ele recebeu essa quantidade de calor. Para que sua temperatura varie de 15 para 25 graus Celsius. Olha lá, ele recebeu 100 calorias e a temperatura dele, que estava em 15 graus, subiu para 25 graus. Determine a capacidade térmica desse corpo. A fórmula, gente, é muito tranquila. A fórmula diz que a capacidade térmica ela vai ser igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Mais uma vez, capacidade térmica ela vai ser igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Então olha lá, o que ele pediu para você? Ele pediu a capacidade térmica, então ele quer saber qual que é o valor do C. Então eu não sei quanto que vai a capacidade térmica ainda, eu vou colocar o meu C aqui. Esse Q, pessoal, ele significa o calor que entrou ou saiu do corpo. O exercício diz que esse calor ele foi igual a 100 calorias. Então esse Q aqui ele vale 100 dividido pela variação de temperatura. Se ele estava em 15 graus e agora ele foi para 25 graus, qual foi a variação de temperatura? Quantos graus que essa temperatura subiu de 15 para 25? 10 graus, não é, pessoal? Então eu sei que a variação de temperatura foi de 10 graus. Mais fácil que isso, como eu digo para vocês, só de ir achado. Então 100 dividido para 10, 10 caloria por grau Celsius. Então qual que é a capacidade térmica desse corpo aqui? A capacidade dele é de 10 calorias por grau Celsius. Ou seja, ele precisa de 10 calorias para que a temperatura dele varie 1 grau Celsius.
Se ele ganha 10 calorias, ela aumenta 1 grau. Se ele perde 10 calorias, a temperatura dele diminui 1 grau. Olha o exemplo 2 aqui. Não sei se você vai conseguir ver, que está aqui embaixo, mas dá para ver, não é? Se um corpo de capacidade térmica igual a 25 calorias por grau Celsius recebe 1000 calorias de uma fonte, esse corpo sofre uma variação de temperatura igual a... Olha lá, a fórmula é a mesma aqui, mas os valores que ele te deu foram diferentes. A fórmula ela continua dizendo que a caloria, a capacidade térmica, ela vai ser igual à quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Vamos ver o que nós temos aqui. Está dizendo que a capacidade térmica desse corpo é de 25 calorias por Celsius. Então eu sei o valor de C, já que C representa a capacidade térmica. O C, ele vale 25. Ele recebe 1000 calorias. Então eu sei qual foi a quantidade de calor que ele recebeu. Ele recebeu 1000 calorias. E aí pergunta, qual que é a variação de temperatura? Então eu não sei quanto que é esse valor aqui, ó, da variação de temperatura. É tranquilo também, né, pessoal? É só a gente fazer uma regrinha de 3. Se não tem denominador, eu coloco que o denominador é 1 e eu vou fazer aqui a multiplicação cruzada. Eu vou fazer desse lado de cá do quadro, porque ali não tem espaço mais, não é? Então a gente multiplica sempre o lado da letra primeiro. Então eu tenho 25 vezes delta temperatura. Então eu tenho 25 delta temperatura. Vou multiplicar para o outro lado agora, porque não tem mais o que multiplicar. 1 vezes 1000, 1000. O número que está do lado da letra, ele vai passar dividindo. Então eu tenho delta temperatura, que vai ser igual a 1000 dividido por 25. Então você sabe que 100 dividido por 25 vai dar 4, não é? E sobra um zero aqui. Então qual que é a variação de temperatura, pessoal? A variação de temperatura, 40 graus Celsius, alternativa B.